Olá, gente, tudo bem? Começa agora mais o podcast TCE Esportes, produzido pela Diretoria de Comunicações e Mídias do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Eu sou Cleber Santos, host desse podcast, que hoje recebe o técnico e o gestor de vôlei, Vinícius Santana. Valeu, Vinícius, por ter aceitado aqui o nosso convite. Muito feliz em encontrar um grande amigo, tá aqui num projeto muito bacana e falar um pouquinho aí sobre nossa história, sobre o vôlei e rever, né? Verdade. Rever, bater esse papo aí com você. Legal. Vinícius, que ele foi um dos grandes jogadores de vôlei de praia e também de vôlei de quadra aqui de Sergipe e que está fazendo um projeto belíssimo que está crescendo cada vez mais, né? Que é o Team Vini Vôlei. E vamos falar um pouco sobre o seu projeto, que vai lançar agora dia 30 de junho agora, lá no Liceu, né? No Colégio Liceu. Isso. Toda a equipe da temporada das competições que vocês vão participar, não é isso? Isso. Na verdade, já vem, né? Obrigado pelas palavras aí enquanto atleta. Muito bacana, a gente remete isso até hoje, né? Tem um legado aí, outros atletas chegando, buscando realmente esse futuro, esse caminho. Não é fácil, você me acompanhou há muito tempo. Agradeço demais a Kleber enquanto repórter, enquanto amigo, profissional, né, de comunicação, todas as oportunidades que nos deu. E a gente está muito feliz nesse novo momento, nesse novo projeto da gente. Vamos agora, dia 30 de junho, apresentar uma coisa inédita para o nosso estado, para o esporte amador, né? É uma equipe multidisciplinar, uma equipe envolvendo vários atletas, vários profissionais da área de saúde, para a gente chegar em um ápice, né, que é o rendimento. Então, isso a gente já tentou fazer, você pode até estar remetendo aí no seu pensamento lá comigo lá atrás. Era mais fácil, porém não tínhamos tanto acesso como temos hoje. Então, a gente está apresentando, psicólogo, nutricionista, equipe médica, que a gente não tinha, ortopedista, todo esse aparato médico, preparador físico e a parte técnica. Então a gente vai juntar o que tiver tudo aí melhor de cada um para a gente potencializar esses garotos para viajar para São Paulo em agosto, que é o Campeonato Brasileiro CBI. Já valendo mesmo, oficial. Já valendo, com grandes clubes, alto nível, alta performance, né? Todos os clubes, maiores clubes do Brasil. E o Team Vini Vôlei, o Sergipe vai estar bem representado também. Legal, ele vai falar um pouco mais sobre essa equipe, sobre as competições. Só que, Vinícius, eu quero agora voltar um pouquinho no tempo e falar um pouco de você como jogador, né? Fale como é que o vôlei chegou na sua vida e eu acredito que foi muito cedo, que inclusive ele já foi o príncipe da praia, o melhor sub-21? Melhor sub-21. Exatamente. Fala desse início aí da sua carreira como jogador. Então, eu fiz todos os esportes, pratiquei todos os esportes. Eu passei por, de fato, vivenciei. Tive a felicidade, né, de ter condições na época, sem tanta tecnologia, né, tanta coisa para... hoje em dia tem tudo e o esporte fica de lado. E me identifiquei com o voleibol. Comecei jogando líbero, para quem não sabe o que é líbero, o líbero não ataca, não saca, não bloqueia, só recebe porrada, por ser pequeno, estatura baixa. E aí tive uma oportunidade, né, na época, de estudar em uma outra escola particular, mas eu tive um desempenho bom na escola pública e o governo dava uma bolsa, um incentivo, para justamente, até hoje eu acho que seria uma forma de também incentivar o esporte na rede pública, né, porque a gente hoje tem a possibilidade dos alunos, os melhores, irem para particular. Isso, né, e aí se acaba enfraquecendo a rede municipal, a rede estadual. E naquele ano foi muito bacana, até parabenizo quem teve essa ideia fantástica. Existia uma Bolsa Atleta, só que essa Bolsa Atleta obrigava você a representar o estado. Então, pra gente era uma bolsa muito boa. E aí eu joguei por vários anos no Dom Luciano, professor Raimundo Luiz, Raimundinho. Sim, né? Quero também deixar aqui minha gratidão a todos os profissionais que eu passei. Professor Valdemar, professor Fábio, professor Acácio, todos eles, né, professor, que fizeram que eu constituísse o atleta, o ser humano que eu sou hoje.
E aí fui pra quadra. Cheguei na quadra, Raimundinho viu lá um pequenininho, né? Vamos ver o que dá. Aí comecei ainda a ser líbero, né? Eu comecei numa escola particular, no antigo Graco. Sim. E aí não fui muito bem-vindo, porque era pequeno, gaiato, né? E aí comecei a me despontar, fui para uma escola pública. E aí sim comecei a treinar, comecei a galgar aí coisas, voos maiores. Isso com quantos anos? Isso eu tinha 12, 10, 11, 12 anos, nessa faixa etária. Sim. Que era muito esporte, né? Era muitas modalidades. E aí fui para o Dom Luciano, do ano que eu entrei para frente, a gente ganhou tudo. Eu acho que eu fui 8 vezes campeão estadual, jogos escolares, a gente ia para todos. Ainda na quadra, ainda. Na quadra. E aí chegou o momento que eu fui pro Arque. A gente não resistiu, né? E via também a importância de ter uma escola de renome, Sim. não só no esporte, mas também na época tinha questão educacional. E a gente prezava também ter uma escola boa, que tinha uma competitividade boa. E aí minha mãe me botou, Dona Leila, que é minha vida, né? Sempre me motivou. E aí eu comecei a jogar praia. Fui convocado para a seleção brasileira. Mas como surgiu essa transição? Foi do nada, praia, ou As indicaram? transições foram, nesse período, né, de ser campeão vários anos escolares, fui para vários brasileiros. Eu sempre fui muito precoce. Sempre jogava nas categorias que não eram minhas. Uhum. Então, se eu era sub-14, eu já jogava no sub-17 e adulto. Né? Não existia sub-21. E aí a gente sempre ia para os brasileiros. E os brasileiros tinham convites. Para jogar por outro estado, por um clube. E minha mãe sempre, né, ali, não vai. Fui chamado para jogar no Flamengo, fui chamado para jogar pelo Sport Espinho, lá em Portugal. Fui chamado para jogar no Rio Grande do Norte, jogar em Manaus, né, e sempre a minha mãe, e eu já agradeço. E aí, voltava, e aí eu fui convocado para a Seleção Brasileira de Base. Só que a primeira coisa que foi passado foi, lá não tem nordestino, né? Você meio que vai ficar de... Isso, sabendo a mãe que eu tenho, eu não iria de forma alguma, né? Eu era ainda sou o bibelozinho, né? Eu e meu irmão. E já aí, com duas filhas, dois filhos, né? Filhos, né? E aí eu falei, não, acho que não vai dar legal. Aí consegui um patrocínio, né? Fiz um mini projeto, não sabia nem o que era projeto na época. E aí o Bingo Palace, né? O seu Marcelo Peronde me deu todo o suporte. Ele montou uma mini equipe, Raimundinho, recebia um prolabore. A mini equipe de vôlei de praia. De vôlei de praia. Mas a ideia de vôlei de praia? Foi por conta da seleção brasileira. Quando disseram, aí você ia viabilizar melhor para crescer no vôlei de praia. Não, eu teria como ser eu no vôlei de praia. Entendi. No vôlei de quadra... Não ia correr o risco de ter o preconceito de ser nordestino. Sem preconceito, né? Tanto que hoje eu acho que é uma coisa que eu trago de lá atrás. Sou muito barrista, né? Eu sou muito nordestino. E pra ganhar da gente, eu sempre digo, vão ter que jogar muito. E a gente tem que treinar mais do que os caras. A gente tem que ser melhor do que os caras. Os caras têm a proximidade ali do eixo, né? Estrutura às vezes maior. Muito maior. Né? A matéria humana muito maior também. Então, os caras têm que treinar mais. E eu trago isso até hoje. E quando eu fui pra praia, eu consegui patrocínio. O Bingo Palace precisava de um prolabore, né, de um aporte financeiro, e ele falou, dou tudo o que você precisar, mas não foi porque eu era legal, foi porque eu já tinha resultados da quadra. Sim. Eu já era destaque no voleibol indoor, e eu estava nessa transição, e nessa transição ele falou, vamos embora. Primeiro ano, não tinha parceiro, a gente fez uma seletiva aqui, até com amigos meus, que hoje a gente fica falando, rapaz, aquela época era pra jogar com você e não era. Hoje são empresários também e tal. E aí fui pro Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, primeiro ano. Bruno Schmidt, Alisson. Bruno Schmidt que foi campeão olímpico, né? Olímpico, foi campeão brasileiro comigo, sub-21. Foi sua dupla? Nesse ano ele não ficou nem entre os 3. Nesse ano eu fui convocado por índice técnico. Primeiro ano que eu fui, eu já consegui se destacar. E fui pra Tailândia, né?
E aí, desse ano pra frente, Por conta de ter sido eu fui por índice técnico técnico. da competição toda, Entendi. entre Alisson, Bruno Schmidt, eu tô dando referências que Claro, as claro. pessoas conhecem, É. né? A gente conseguiu ir, aí fui eu, Disputar o que na Tailândia? o Campeonato Brasileiro, Campeonato Mundial Sub-18, Entendi. que hoje é Sub-19, né? Certo. Era até 17 anos. E aí fui pro Rio de Janeiro, aí não voltei mais. Ali já tava percebido que era isso que você queria viver. Era isso, eu queria viver do minha vôlei. vida, viver do voleibol, viver do voleibol. Aí voltou. E quando é que aconteceu o Príncipe da Praia? Foi nesse momento ou foi O depois? Príncipe da Foi Praia- sub-21, né? Eu sempre falo para os meninos, né, que estão nesse sonho, que é uma transição e é tipo uma roleta. Ela não para, ela vai girando e se você perder o giro dela, você sai. Que na verdade você tem que estar nesse giro aí o tempo todo. Então eu fui para o Mundial, aí eu já fui para Sul-Americano, aí eu já estava no radar dos caras, aí já estava beliscando o brasileiro adulto, né? Então a roleta tava rodando, e aí apareceu, tem o rei e a rainha da praia, e aí fizeram o príncipe da praia. Como foi o critério? Os melhores da categoria sub-21 do Brasil. E aí era eu, Pedro Solberg, né, filho da Isabel, Isso. que até hoje joga, a falecida Isabel, É. que a gente tem um carinho, um respeito, que precisamos ter pessoas como ela no esporte. Verdade. Que entendam do esporte, que falem do esporte, como ela falava, Entende politicamente, como ela né? defendia o esporte, sabe, É. Kleber? Eu não posso deixar de falar nela. Aonde a gente passa, a gente fala que quando remete a Pedro, a Carol Solberg, a Maria Isso. Clara, a gente tem que falar dela, que era uma pessoa que lutava. Ela, quando eu cheguei na seleção, ela foi para Tailândia, ela além de técnica, ela era chefe da delegação. Então ela falou assim, aqui todo mundo é igual. Se meu filho tem $100 de diária, você vai ter $100. Não existe, né, esse diferenciamento de é filho de Isabel ou é filho de Dona Leila. Ela praticava aquilo que falava. Ela praticava aquilo que ela falava. E até hoje aí a gente tem um carinho e uma gratidão por E ela. foi um choque muito grande, né? É. Que quando, a surpresa que quando ela faleceu realmente. Na verdade, até hoje, né, a gente tem uns grupos de WhatsApp e aí Pedro tá lá e aí às vezes fala uma coisa e ele ainda, ele diz assim, mãe, né, que chama, mãe, não acredito ainda que minha mãe partiu, né, era muito próximo, Uhum. ela vivia o voleibol, ela não é como hoje a gente tem aí o modismo, né, Sim. vive da moda, do vôlei, Então, vive só questão só a financeira. questão, não, ela ia verdade, pra é quadra, amor ela mesmo. treinava, ela jogava, ela ia, tanto que ela jogou com as filhas, né? Ela iniciou o processo, eu quero ter a felicidade que ela teve, de Davi poder jogar comigo e eu estar ali Seu na filho tem quadra. 3 anos, 3 isso? anos, Isso. isso. Não sei não se eu vou aguentar. Dá. Eu tô jogando hoje. Você tá com quantos anos mesmo, Tô com Vinícius? 36. Tá novo demais, cara, né? Mas já tô cheio de dor, né? E aí, Clebinho, aí a gente foi pra essa seleção e aí ele foi convocado, a CBV, juntamente com a Federação Pernambucana, fez um grande evento. Evento esse, que era na mesma proporção do rei e rainha. O campeão ganhava coisa de R$10 mil, né? Uhum. Na época, era muito dinheiro. Verdade. E aí eu fui também, saí daqui com minha mãe, fui lá pro Recife. E o Pedro veio do Rio. E para prestigiar e também por índice técnico, tinham 2 pernambucanos, que era o George e o Ricardo, que era uma dupla que também sempre estavam brigando na categoria de base. Só que eu era o mais novo. Eu e Pedro éramos da geração anterior de George e Ricardo. E aí eu tive a felicidade de ganhar, joguei com todos, ganhei com todos, e aí a gente dividiu o prêmio. A gente entendeu que a melhor forma da gente vivenciar aquele momento de grandeza para modalidade, para categoria, era dividindo e a gente dividiu. Então foi assim inesquecível. E até hoje eu sou o príncipe. E por incrível que pareça, não teve outra edição. Não teve outra edição. E caso tenha essa edição, obrigatoriamente eu tenho que estar lá para passar essa Legal. para um novo príncipe. Legal. É simplesmente dizer que Vinícius foi o melhor jogador de vôlei de praia sub-21 do Brasil. Quer dizer, isso é um destaque muito grande, assim. E
E o que é que faltou para você continuar jogando profissionalmente e conseguindo até ter uma carreira, pelo menos na área de destaque profissional, como, por exemplo, Bruno Schmidt, que veio até não teve os resultados que você teve no início, né? Na verdade, Clebinho, não faltou, não vou dizer que me faltou. Eu acho que eu precisava ter o que eu dou hoje para os meus atletas. Sabe, um suporte de orientação no sentido. O caminho é Projeto esse. de profissional de vida, Profissional. Carreira. Isso aí. Carreira Clebinho. profissional, Eu precisava ter olha, você vai ficar 1 ano sem fazer nada. Eu tenho que ter uma estrutura. Pronto. Uhum. A verdade é essa. Sim. Você vai ficar 1 ano só se cuidando. Você vai lá para São Paulo, vai ficar lá em São Paulo com os melhores profissionais O fato de ter morado aqui é um obstáculo. Porque na prática, sim. Clebinho. Até hoje não. Ainda mais você que tem um vínculo familiar muito grande, né? Hoje não mais. Mas o que acontece? Eu me lesionei, né? Eu fui campeão brasileiro com o Bruno Schmidt. Todos esses que jogaram Olimpíadas, que estão jogando, que estão numa ascensão hoje, são os tops. Me assistiam jogar, que era o Álvaro, o Vitor, o George, essa galera mais nova, né? Jogavam, os torneios que eu jogava, a gente tava nas cabeças, os meninos passaram no Qualify. E aí o que aconteceu? Eu tive uma lesão. No ombro, eu tenho 7 âncoras no meu ombro direito. Fiz aqui com uma equipe aqui de Aracaju, meio de Sergipe. Não sei se a confederação, não vou dizer a federação sempre que pôde me ajudou, mas a confederação não sei se poderia ter tido um olhar diferente. Uhum. E, vou trazer ele pra cá, cuidar dele, como eles fazem isso hoje com os olímpicos, né? Eu não era olímpico, mas eu era do mundial, era uma referência da geração. Uma referência da geração. E aí acabei ficando 1 ano fora, né? Quando eu estava entrando para um ranking no circuito brasileiro, com o Fernando, o irmão do Fábio Luiz. A gente se lesionou sério, não conseguia nem levantar o ombro. Uma lesão grave, a mesma lesão do Murilo. Murilo, irmão do Gustavo, que hoje ele não ataca, ele é líbero justamente pela lesão. E eu sempre faço uma comparação. O Murilo tem toda a estrutura do SESI até hoje. Ele fez 3 cirurgias, ele abriu 3 vezes o mesmo ombro. Né? Imagine Vinícius aqui, abrir uma, só o cara tinha todo o aporte financeiro, não estava preocupado se ia voltar daqui 1 mês, daqui 2 anos. Sim. E aí fui estudar, né? Mas assim, sou muito feliz hoje. Eu não vou dizer que sou mais feliz do que eu era antes, mas eu vou dizer que eu sou tão quanto como eu era antes. E realizado, né? E realizado. Ainda mais com a perspectiva de crescimento ainda maior que vocês têm. Hoje eu tô na minha área. Fala então sobre essa transição de jogador para técnico de vôlei e também dono de uma equipe, de um clube. Como foi essa transição aí? A transição é aquela história. Você se formou em educação física, né? Para todo grande homem, existe uma grande mulher, né? Legal. Danila me botou no eixo de tem que estudar. Veja, você é muito bom. Você tem uma história, mas e aí? Você quer... Lembrando que ela também é da área de vôlei, né? Também foi jogadora, né? Ela jogou voleibol a vida toda, a gente conheceu no vôlei. E doutora também na área do meio ambiente. Exatamente. Engenharia florestal. Isso. Fez o mestrado dela, fez o doutorado, foi embora e voltou, né? A gente constituiu a família, a vida. Aí ela que fez a sua Aí nessa transição, ela disse acadêmica, assim, né? Meu filho, você tem que estudar. Se você não estudar, veja, não é posição de estar com você, mas você precisa estudar, precisa ter um futuro. Sim. E você vai fazer o que na vida, né? E aí eu fui para de fato estudar, né? Para academia, para faculdade. Aí fiz licenciatura, fiz o bacharel, entrei no mestrado ano passado, né? Ela fez a graduação dela, fez o mestrado, fez o doutorado e é professora de educação física. Se formou em educação física também, porque ela viu a necessidade dela estar próxima do projeto. Como eu disse, todo grande homem tem que ter uma grande mulher do lado. E ela é a gestora ali. Eu sou da parte técnica e ela é da parte corpo a corpo mesmo, de mostrar quais são as turmas, logística, horário, valor.
e de dar treino também. Então, Danila foi o up desse momento de minha vida, né? E de vários outros, de meus filhos. Eu sempre falo que a melhor coisa da minha vida, o melhor troféu que eu tenho hoje são meus filhos. Né? Davi, eu sou apaixonado por Davi. Davi é a minha referência de tudo da minha vida, né? Uma criança, mas a gente é uma coisa assim fora do comum. Hoje eu sei o que minha mãe, né? O que meu pai não é muito demonstrar, mas eu sei o amor que ele tem pelos filhos. Mas minha mãe sempre foi muito próxima e é o que eu quero com meu filho, né? Eu não quero ser essa super proteção, mas eu preciso estar próximo dele, acompanhando ele aí no dia a dia também. Aí, e a ideia de ser treinador justamente surgiu com essa se formando em educação física, puxou para esse lado então, para ser treinador de técnico de vôlei. Isso. Na verdade, eu falei que eu tinha que ficar na área. Era um desperdício. Tudo que eu fiz, desperdício no sentido. Tudo que aprendeu também, Tudo né? que eu aprendi, eu vou ficar para mim, não posso, né? E aí fiz comecei com umas turmas, né? Dava uma aula, e aí foi pegando, né? Hoje em dia eu acho que o Estado de Sergipe tem aí uns 12 projetos de voleibol. Legal. Né? Hoje em dia o Sergipe respira voleibol. Né? A gente sempre, o beach tênis chegou agora aí e tal. Tá querendo entrar na janela, né? Mas não tem comparação, né? Os praticantes, a semente que está sendo tá crescendo aqui no estado do voleibol. E fala isso, um foco interessante, um nicho de público interessante que você tem focado, obviamente não é só esse, mas também é o público feminino, né? É impressionante a quantidade de jogadores e alunas que você tem do público feminino. Fala sobre a importância desse nicho, assim, e o público feminino, como se identifica tanto com o vôlei. Isso, na verdade, a gente sempre foi feminino, né? A gente teve esse direcionamento. A gente tá com o masculino agora, mas o carro-chefe, Team Vini Vôlei, é o feminino. É o feminino, é o Kids ali, as meninas chegando novinhas, e aí vai subindo pro infantil, aí do infantil vai pro infanto juvenil, juvenil adulto, que é o Master. Então a gente tem aí uma equipe que joga com a gente desde 2017. Então é uma coisa consistente, né? São meninas, ontem elas jogaram Rosinha, não sei se você lembra, Rosângela Boaventura, são meninas que... Né? E tem um grupo também, se eu não me engano, acima de 30 anos. Que é o Master. O Master, né? Isso. E a equipe boa, legal, que às vezes passou até um período assim, um pouco distante do vôlei, né? Participou na juventude, às vezes casou, teve filho, e depois, às vezes, se encontram as outras colegas e começam a retornar a praticar o vôlei. Tem muito disso também, eu acredito. O bacana é esse reencontro, né? Joguei com ela tal ano, e aí vai, chama outra, vem, né, a herança, as patologias, né, da época lá atrás, e a gente precisa tomar os cuidados, né? Mas é muito bacana esse movimento de reviver o que era lá atrás, né? Sim. Eu fico me remetendo aos meus amigos. Bora marcar pra gente jogar, né? Relembrar como era antigamente. Verdade. Aquelas brincadeiras. É muito bacana. E novo, né? Com 36 anos ainda né? Isso. A memória ainda é curta, porque não faz nem tanto tempo assim que viveu muitas coisas. Né? Esse Master, a gente foi convidado agora para participar do Campeonato Internacional. Em outubro, no Uruguai. Legal. E aí a gente está estudando a possibilidade de ir. A gente disse que em 2023 todo mundo vai jogar. Todas as categorias vão ter que jogar. O Sub-21 vai agora para São Paulo, as meninas a gente está tentando ir para o Recife. O adulto vai jogar Superliga C, que é um outro projeto que a gente vai apresentar agora também, dia 30. Dia 30. É a apresentação, uniforme, patrocinadores, estrutura. É um novo momento que o clube do Team Vini Vôlei vai estar vivendo agora, né? Isso. É um divisor de águas. Divisor de águas, e a gente rodou a chave. A gente sempre fala que a chave foi rodada. Legal. A chave estava ali, né, numa direção, mas ela rodou para ir para uma outra direção maior.
Então a gente rodou essa chave e dia 30 a gente vai estar aí. Já estamos nesse trabalho desde o ano passado. 2023 a gente iniciou já os treinamentos a 1000, mas a gente vai apresentar porque existiu agora essa programação, existiu essa estrutura, né? E que a gente vai estar mostrando para a sociedade. Legal. Falando sobre capacitação, fala um pouco também dos suas capacitações que você... A gente encontrou até no aeroporto. Você está indo para onde? Você falou, não, estou indo para capacitação de técnico, tantos níveis que tem, né? Fale sobre o nível que você está de curso técnico, né? Que tem vários níveis de capacitação. Fala um pouco sobre isso aí, que às vezes a gente se encontra, somos amigos, mas amigos que às vezes passam anos sem se ver, né? Pois é. E é uma alegria enorme quando eu vejo. Hoje, Cleminho, eu sou um dos 3 do Brasil que tenho todas as capacitações da Confederação Brasileira de Voleibol, que é o nível 3, que é o máximo de praia, e o nível 4, que é o máximo ainda. Por que ainda? Eu vou ter o 5, mas eu preciso ser campeão sul-americano como técnico, campeão mundial como técnico, ou ser Bernardinho e Zé Roberto, porque eu não quero ser eles. Eu sempre falo, sempre me remetem, né? Sim. Os novos treinadores. Você quer, cara, eu me espelho em todos, mas eu acho que você tem que ser sanguíneo, tem que ser coração, você tem que ser duro, tem que ser mole, né? E eles são uma referência. Se eles pudessem ser um só, seria, eu acho, imbatível, né? As personalidades, os momentos de cada um. Estou indo agora, sexta-feira não, agora dia 16. Certo. Porque o programa... Isso. 16, estou assistindo a VNL em Brasília. Aí vou estar lá, ter esse momento com a seleção brasileira. A gente hoje é instrutor da CBV, né? Partindo daquele nicho, daquele ponto que você me perguntou dos cursos, por eu ser um dos 3 e por ter notas boas, a gente foi um dos escolhidos. Depois de 10 anos, não entrou ninguém, só entrou eu, né? Ia falar como fala às vezes terceira pessoa, né? Só quem entrou fui eu para esse quadro de instrutores. Hoje a gente ministra cursos pelo Brasil, novos treinadores. Então a gente, pela CBV, pela Confederação, através do CONAT, que é o departamento, né, de cursos, eu ministro cursos para profissionais. Entendi. Então o Kleber é da área de educação física, quer se especializar. Vai existir um curso com Vinícius e Caetano, que é meu parceiro, é o Batman e Robin. Eu sou o Robin, ele é o Batman. O Batman é o top, né? E aí a gente vai para determinada região e ministra esse curso. Legal. E a gente vai fazer isso aqui em Sergipe. Não vou trazer a estrutura, né? Mas eu, enquanto CBV, enquanto instrutor, eu vou sair aqui nos polos, vou dividir o estado, né, em 4 ou em 5 regiões e ministrar cursos, porque a ideia da gente é que o voleibol cresça. Né? Por mais que as pessoas ainda entendam e vejam que, óbvio, que a gente pensa assim no meu clube, a gente pensa assim na ascensão, mas a gente tem que pensar no voleibol. Então eu tenho meninos hoje de vários de São Cristóvão, tenho meninos de Poço Redondo, tenho meninos de Salgado, né? A gente quer abranger o estado todo, que o Vinivôlei, o time Vinivôlei seja um celeiro. A gente estava tendo uma reunião e eu estou com um gestor para esse CBI, que é o CBC, Campeonato Brasileiro, Confederação Brasileira de Clubes. E eu conversando com ele, Thiago, a gente vai abrir uma seletiva e vai vir gente do Brasil todo para cá, porque a gente está virando uma referência. Entendi. Eu quero ser uma referência no meu estado, uma referência na minha região e uma referência nacional. Se eu vou chegar daqui para amanhã ou daqui a 5 anos, não sei. Mas eu tenho metas. Sim. Então as metas a gente precisa até tá buscando elas. Então a ideia é que a gente consiga, de alguma maneira, fomentar no estado, porque fortalecendo o estado todo, a gente está fortalecendo os clubes. Claro. E o time Vinivôlei, a ideia da gente é que a gente possa aí, de fato, ter só prata da casa. Não só pensar também em gente de fora, né? E quais são as características essenciais que vocês procuram desenvolver nos alunos?
Inicialmente, a gente está criando um padrão, né, um modelo da gente. A gente precisa ter ali atletas longilíneos, né, grandes, atletas que, primeiro de tudo, queiram isso aí. A gente vai dizer, eu vou passar que não é brincadeira, não é para ir para o shopping, né? O shopping da gente é muito mais embaixo, a gente tem ali uma rotina de treino. Nas férias agora, a gente vai estar treinando todos os dias. A gente precisa ter o básico, né, no entendimento da modalidade. A gente tem hoje aí meninos de 1,97 m, 1,98 m, que estão no processo. Então, no time de vôlei hoje nós temos vários nichos. Temos a iniciação intermediário, que é uma quadra, e na outra quadra o avançado, que é comigo. Então, sai daqui e vem para cá. A ideia da gente é a gente ter essa proximidade. A gente sempre fica remetendo a igual a Zé Roberto e as seleções de base. Só que eu tenho condições de estar acompanhando minha base. Sim. Zé Roberto não. Zé Roberto só vê quando está lá em Saquarema. Então a ideia da gente é justamente estar tendo essa aproximação para a gente estar botando aí atletas para estarem no alto rendimento também. E em termos de, o que é que você acredita, o vôlei, que é seu esporte preferido, que tem dedicado a sua carreira, como o vôlei consegue contribuir para o desenvolvimento agora pessoal do aluno, do ser humano? Fala um pouco sobre essa questão. Demais. O que eu tenho na minha vida é vôlei, né? Nunca tive uma briga, nunca tive um problema policial, nunca tive Eu sempre falo que o vôlei, ele é um divisor de águas, sempre para cima, nunca pode ser para baixo, né? Porque a gente sempre escutou, quem faz surf se envolve com não sei quem faz jiu-jitsu vai brigar. Cara, eu acho que é muito mais do que a briga, muito mais do que a onda, muito mais do que a bola, né? São pessoas, são momentos. Formação de cidadão, são, né? Cidadãos, né? A gente não pode pensar só no vôlei, né? O vôlei, ele vai passar. O que eu tenho que pensar é que o menino tá lá agora em Maringá, uma menina tá lá em Maringá, tá jogando a Superliga profissional, saiu daqui do clube da gente, um menino estava lá em Maringá, voltou para cá, foi chamado agora para um outro grande clube, Praia Clube, não vai, por conta que a nossa estrutura é melhor do que hoje oferece para ele lá, por incrível que pareça, e ele está em casa, né? Então... Às vezes faz a primeira viagem fora do estado, né? Por conta do esporte, né? O esporte proporciona, como né? você foi para fora do país, da Tailândia, né? Isso. E eu acredito que quando você faz uma viagem dessa, volta até transformado, com uma visão de mundo diferente, né? Amplia, é impressionante a viagem, né? Clebinho, você sai daqui para Salvador, Isso. de avião, você já é outra pessoa. Verdade. Né? São oportunidades. Jamais eu vou dizer para você sem me errar. Existem atletas que não conheciam um café da manhã de hotel. Não existe. Para mim e para você isso não existe. É uma coisa simples, mas que marca a Mas pessoa. veja, caramba, eu vou comer, eu acordo, eu tomo um banho. Não, pô. Às vezes você não tem nem o que comer, você vai para a escola para comer na escola. Né? Então o esporte, ele é transformador. Né? A gente tem que deixar com essa balela que a gente vê aquelas coisas bonitas. Não, pô, o esporte é transformador. O esporte, ele muda a vida. Mudou a minha vida, mudou de várias pessoas. Muda de quem realmente tem um berço de ouro. Porque quem tem um berço de ouro, você não escolheu. Sim. Né? Eu vou até me permita, né, falar dela, a filha de Washington, Coração Valente. Sim. Catarina, é nossa atleta. Há uma simpatia, uma simplicidade, Kleber, que você fica espantado. Né? Até mandar um beijo para dona Andréia, um abraço para Washington e parabenizar a origem, a base que vocês deram para os filhos. Porque Catarina, ela está aqui com a gente, se tiver ali um cozido e eu tenho ali o self-service, ela vai comer no cozido. Eu não estou dizendo que ninguém disse não, ela viajou comigo para a CBS, ela viajou com Danila. Então, assim, a transformação é independente da sua questão financeira. É realmente o que você ali está vivenciando.
Então o esporte é isso. Ontem ela estava treinando, aí eu vontade de lhe bater. Errou essa bola, não sei o quê. Tipo, o que a gente trata, eu não posso tratar porque o menino Sim. é da região X Uhum. e a menina é da região Y. Uhum. Não, a mesma brincadeira que eu tenho, eu posso ter aqui. E a mesma cobrança A também. mesma cobrança, né? A gente ainda se depara, até é chato, com bolsistas, né? Hoje eu estou numa escola particular, eu sou do CCPA, né? Uma escola que me dá uma grande base, né, educacional, base de trabalho. A gente tem aquela ideia que a gente tem que ganhar com o que a gente tem, né? A gente não trabalha com esse sistema, né, e também não condeno quem trabalha, mas eu condeno quem faz um processo que não é para ser. O bolsista, ele está ali porque ele é bom. Ele não está ali fazendo favor para a escola. Tá? Então, você não pode cobrar mais o bolsista do que o outro aluno. Para mim, não pode ter esse diferenciamento. Né? Eu vou dizer até a cabeça do atleta não vai andar. Então, quando eu me deparo, né, eu estou nos ginásios, eu sou diretor técnico da federação, das seleções. Então, as seleções sergipanas, eu sou o diretor técnico. E a gente está no radar, esses meninos estão no nosso radar. E quando eu vejo uma tratativa, por que você não tratou o Kleber da mesma forma que tratou Vinícius? Vinícius é bolsista. Mas você trata Vinícius de uma forma e Kleber de outra. Isso que não pode acontecer ainda. Né? Eu acho que o esporte ele tem que andar de via dupla. As instituições, muito bacana, acho muito louvável você dar essa probabilidade, proporcionar, né? Esse atleta vivenciar uma estrutura melhor, indiscutível, né? A gente não pode falar de políticas públicas sem falar de estrutura, que é estrutura A ou B, mas eu não posso cobrar. A cobrança tem que ser muito próxima. Eu não posso deixar aquela... ele é obrigação. Não. A obrigação tem que ser dividida. Sim. Né? E o que eu digo ali, a gente não fala, tá, Kleber? Você me conhece, a gente fez agora uma campanha do lençol, né? Tô com o meu carro cheio de lençol aí. Roupa, né? De frio e tal. Mas eu não preciso ficar divulgando. Né? A gente tem o nosso lado social no clube. Importante. Que não é pequeno, que é grande. Mas eu não preciso ficar divulgando. O que é que vai mudar no meio de 20 atletas, você ficar sabendo que 3 não pagam? Não vai mudar nada. Sim. Ele não precisa saber que ele não paga. E ele não precisa saber que ele sabe que ele não paga. Verdade. Sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente começa a tocar o que vai doer em mim, vai doer no outro, eu não iria gostar. Sim. Né? A gente sempre tem... Eu sempre digo, ninguém vai deixar de jogar vôlei por conta de dinheiro. Não vai. Eu preciso do dinheiro porque eu preciso pagar o espaço, eu preciso comprar bola, eu preciso pagar os profissionais. Hoje nós temos 3 profissionais que trabalham com a gente, Kleber. Eu tenho os auxiliares de quadra, que são meus alunos. Né? Eu tenho uma estrutura para isso e eu preciso pagar. Claro. E eu vivo disso. Claro. Eu preciso viver. Claro. Justo, minha família, nada mais justo. Mas ninguém vai deixar de jogar vôlei por conta de dinheiro. Isso aí... Porque é muito mais do que voleibol. Aquilo ali é vida, é felicidade, tristeza, que faz parte. As frustrações no esporte são as melhores. Você não tem... É o reflexo da vida, né? Que a vida, né, só toma ascendência. O esporte existe a derrota, né? Se todo mundo soubesse, ia para um esporte. Para você se frustrar lá, é muito mais benéfico do que você tá na vida. Sabe? No esporte você vai perder, você vai chorar, você vai receber um carão, você vai treinar quando não quer treinar, por mais que seja lúdico, por mais que você esteja aprendendo, né? Você vai ter ali esse alto desafio seu. Então o esporte é vida, é transformador, tudo que eu tenho é pelo esporte. Vinícius, para finalizar, falando agora sobre o futuro, assim, o que você espera, como você enxerga daqui a alguns anos o seu clube, o Team Vini Vôlei, para os próximos anos? A gente tem um projeto, né? A gente está aí já trabalhando em franquias,
né? Ser campeão da Superliga, quem sabe? O projeto da gente, inicialmente, é expandir o clube da gente. A gente entende que com a expansão a gente consegue ter uma visibilidade para justamente chegar nesse projeto maior. Ganhar a Superliga C, a gente precisa ganhar C, ganhar B, ir para A. Uhum. Ganhar A, eu falei, né? Mas por que não ganhar A? Claro, Mas é investimento aí de milhões, né? Uhum. Com dinheiro a gente ganha. Isso aí eu sempre falo para os meninos, né? Mas a gente quer iniciar tem que iniciar pela C, ganhar a C e tentar se manter ali na B. Vini, esse ano que vem, a gente vai jogar esse ano. Né? Na melhor condição do aporte financeiro, a gente está buscando. Né? Então, a gente vai fazer um movimento grande, né? Com o meio, né, esportivo aí, as políticas públicas. Sim. Né, tanto as secretarias municipais como estadual, tantos parlamentares, para a gente ter uma lei, que essa lei destine para os esportes amadores. Porque senão a gente nunca vai brigar. A gente nunca vai ter condições de brigar saiu daqui com a Bahia para frente. A gente sempre conversa aí, por que a Bahia não emplacou ninguém ainda? Né? Eu não sei o que acontece, mas questão de atleta, questão de patrocinadores, de apoio mesmo, mas a gente precisa ter uma lei. Se a gente não tiver essa lei, a gente não tem como o empresário falar assim, não, eu vou apoiar, mas o que é que eu ganho com isso? É legal o projeto, mas não basta ser legal, né? Sim. Tem que ter um atrativo, infelizmente, diferente de outros países aí, que a galera quer apoiar, eu não entendo uma empresa de fora, de outro país, querer apoiar quem está aqui no Brasil, sabe? É uma coisa que... Mas enfim, não precisa entender, eu tenho que entender de vôlei. Vinícius, muito obrigado pela entrevista. E você aceitou de pronto quando eu te pedi. Muito sucesso aí na carreira, no seu clube, na família. E pode contar com a gente aí sempre que for necessário. Muito obrigado, Clebinho, sempre inovando, né? Sempre partindo aí, dando um pé aí na frente, fazendo esse gol. E tentando puxar o esporte para alguma coisa, né? É muito Perto bacana, quero agradecer ao Tribunal de Contas, o setor de comunicação. Quem diria a gente falar de esporte dentro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Então, Clebinho, mais uma vez, parabéns a toda a equipe. Né, para todos aí, que muito bacana isso aí. Que a gente possa, de outras vezes, também tá vindo aqui falar de novidades aí do esporte. Com certeza. Agradecemos novamente, Vinícius. É o Tribunal de Contas tentando se aproximar da sociedade com vários programas e podcasts temáticos como esse TCE Esporte. Lembrando que cada episódio do TCE Esporte ele é exibido, publicado no canal do YouTube do Tribunal todo sábado, 10 horas da manhã. E pode aguardar na próxima semana também mais um novo entrevistado. Obrigado pela presença de todos, audiência, e é isso aí. Vinícius Santana, gestor e ex-atleta e também técnico de vôlei, de quadra e de praia e tudo mais. Sucesso. Valeu, Clebinho, muito obrigado.